Bom dia, meus amores do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Gente, peguem ali os seus lápis e vamos corrigir a tarefa da aula passada. Professor, que tarefa é essa? Página 173 da apostila. Vamos lá, pessoal, atividade 1, página 173. Nós iremos começar a nossa aula corrigindo essa tarefa e depois dando uma continuidade no tema que é muito legal. Qual que é, professor? Qual que é? Os romanos, gente. Vamos lá, vamos lembrar. Nós falamos da versão histórica do surgimento de Roma e nós falamos também da versão mitológica dos gêmeos Rômulo e Rêmulo. A versão histórica é legal lembrar dos etruscos, um povo muito importante para a época, e da versão mitológica é legal a gente lembrar dos dois gêmeos, Rômulo e Rêmulo. Nossa, professor, que podre isso. Mas tudo bem, vamos lá. Atividade 1. Após a leitura da lenda sobre a fundação de Roma, reflita e apresente exemplos de situações que justifiquem as afirmativas a seguir. Prestem atenção. A história da fundação de Roma está relacionada com os gregos? Gente, é um trechinho ali. Deixa eu te falar uma coisa. O professor vai falando, mas não precisa falar muito devagar, porque você pode ir pausando para corrigir, tá? Então, a história da fundação de Roma está relacionada com os gregos? Claro que está, gente. Enéas, que era rei, ele foge para Troia, uma cidade grega, e fundou Alba Longa na Península Itálica. Então, com certeza, tá? É isso aí que o professor falou. B. A origem divina dos romanos. Ali no texto fala, tá? Segundo a lenda, está vinculada à deusa do amor e da beleza, Vênus, mãe de Enéas, se vocês pegarem ali no texto, e ao deus da guerra, Marte, pai de Rômulo e Rêmulo. Fala ali no trechinho, tá? Do mito ali dos dois gêmeos sobre esses dois deuses. Então, a origem divina dos romanos. Os fundadores de Roma sobreviveram às adversidades e repararam as injustiças. Claro, né, gente? Ó, segundo a lenda, está vinculada a deusa... Não, Rômulo e Remo foram abandonados no rio e sobreviveram. Quando cresceram, conseguiram reparar a injustiça sofrida pelo seu avô. De que maneira, gente? Devolvendo o trono de Alba Longa a ele. Tem esse trechinho que fala ali no texto, tá? Os romanos organizaram-se politicamente por meio de uma monarquia. Rômulo fundou Roma e foi o seu primeiro rei, tá? Isso aí nós vimos no final do mito ali, tá? Agora 2, ó. Bem rapidinho para a gente dar uma continuidade na aula. Considerando que um mito ou uma lenda de origem tem entre suas funções ajudar a explicar algo considerando aquilo que aconteceu no passado, responda. Que características os romanos poderiam ter herdado daqueles que deram origem ao seu povo? Olha a resposta. Os romanos teriam origem divina, uma descendência ligada ao Deus da guerra. Por isso tem a capacidade de superar adversidades e reparar injustiças. Para cumprir seus desígnios, são capazes até de passar por cima de laços familiares. Olha que interessante os romanos, gente. E aí tem um pequeno trechinho ali que eu não vou me adentrar muito nesse texto aqui não, que é outras formas de conhecer o passado. Ali vai falar sobre investigações de arqueólogos que foram além das fronteiras romanas, tá? Bem distante das fronteiras romanas, e acharam muitos vestígios ali de civilizações que estavam ligadas ao Império Romano. Acharam narrativas, tá? Construções de edifícios que mostram que o Império Romano foi além das suas fronteiras e bem distante da Península Itálica, tá? Documentos escritos, narrativas, acharam várias coisas ali, edificações públicas, objetos do cotidiano dos familiares, enfim, que mostra que o Império Romano foi muito, mas muito além
de suas fronteiras. E aí vem as primeiras formas, nós já estamos na página 175, que fala ali das primeiras formas de organização da sociedade romana. Primeiras formas de organização da sociedade. Tá? A gente já vai ver isso lá de 753 a.C. a 509 a.C. O professor diminuiu. Lembra, gente, que o professor falou para vocês que antes de Cristo é na decrescente. Tá? Conforme passa um ano, diminui. E depois de Cristo, aí conta-se na crescente. Mas vamos lá. Então, as primeiras formas de organização. Para os romanos da antiguidade, tanto o espaço rural como o urbano eram considerados partes da cidade. Na área central, cercada por muralhas, havia a parte alta da cidade e a parte baixa. Isso aí eles herdaram dos gregos. A parte alta ficava ali os templos, ficava, enfim, as grandes edificações. E na parte baixa ficava o mercado, fórum e as reuniões políticas. Este modelo de organização foi inspirado nos gregos. Em um primeiro momento, a forma social era igualitária, gente. Famílias, tá, que se ajudavam mutuamente. Esse modelo de família, tá, tinha um chefe e cada um era o pater, famílias, que vem de pai mesmo. Eles respeitavam muito esse chefe de família, esse líder que eles tinham, tá? E, enfim, era ele que eles seguiam as orientações desse pater. Com o processo de transformação das aldeias e a urbanização de Roma, ocorreu a divisão social entre os seus habitantes, que passaram a ser distribuídos nos grupos descritos a seguir. Prestem atenção como que era a divisão social no Império Romano. Então vamos lá. Gravem bem a divisão social do Império Romano. No topo estavam os patrícios, descendentes dos primeiros fundadores de Roma. Possuíam terras, eram livres e cidadãos. Então os patrícios que estavam no topo da pirâmide era a elite romana. Quem tinha dinheiro, cashnegs, faz-mehir, né? Eram os ricos do Império Romano. É legal, livres e cidadãos. Então eles participavam da política romana também, tá? Mas é diferente da Grécia ali, gente. Tá? Vocês já vão ver isso aí. Plebeus. Algumas palavras, isso já só falar o nome das classes sociais e eu vou mostrar para vocês que algumas palavras, tá? Vêm, alguns termos que nós utilizamos hoje, vêm dessa divisão social. Um nós já falamos na aula, hoje eu vou falar de outro, tá? Plebeus. Maioria da população romana, constituída por agricultores de poucas posses, pastores, artesãos, comerciantes e etc. Embora fossem livres, não tinham direitos políticos. Depois eles vão brigar por direitos políticos. Sabe por quê? Porque eles eram a maioria. Era a maior parte da sociedade, eram os plebeus. Aí vinham os clientes. Estavam ligados aos patrícios e deviam fidelidade a eles. Prestavam serviços tanto em períodos de paz como em períodos de guerra. Em troca recebiam proteção. Embora pudessem participar dos cultos religiosos e das festas dos patrícios atividades proibidas aos plebeus, não tinham direito à cidadania. Por que ele fala ali em tempo de paz e em tempo de guerra? Em tempo de guerra, normalmente, tá? Aqueles que tinham todos os romanos lutavam. No começo ali não existia um exército profissional em Roma. Todos os cidadãos ali lutavam. Então o que acontecia? Se eu não fosse, eu poderia mandar alguém no meu lugar. Como tinha patrício ali que devia favor, como tinha cliente que devia favor para patrício, muitas das vezes eles mandavam muitos patrícios para a guerra, tá? Em seus lugares. E por fim vem os escravizados, categoria social formada por camponeses e trabalhadores urbanos, que em razão da pobreza extrema, das dívidas e da condição de prisioneiros de guerra, eram transformados em escravos.
faziam parte do conjunto de propriedades dos patrícios. Não tinha liberdade e nem direitos. Então, patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Patrícios, nós já falamos desse termo, tá? Como era a elite da sociedade, olha o termo que nós utilizamos muitas das vezes para a menina que é cheio dos trique-trique, dos gluck-gluck. Ai meu, você é uma pati, você é uma patricinha. Isso vem dos patrícios, que era a elite da sociedade, a classe mais favorecida. Outro, nós utilizamos a palavra hoje plebiscito, que é o quê? Uma consulta popular, uma consulta ao povo, ligada à política, que vem de plebeus. Tá? Clientes, nós utilizamos essa palavra até hoje, né? No comércio, aos meus clientes, enfim. Então são termos que vêm de Roma e que até hoje nós utilizamos. Olha que interessante, gente. Olha que interessante, tá? Então, quais eram as divisões sociais de Roma? Patrícios, tá? Descendentes dos primeiros fundadores, e grandes possuíam terras, eram livres e cidadãos. Plebeus, que era a maior parte da população, que constituía de pequenos agricultores, pastores, artesãos, comerciantes, tá? Gente, eles lutavam muito por um espaço na política, principalmente os plebeus, que era a maior parte da população. Por que, professor, que eles lutavam muito por esse espaço na política? Porque quem tinha maior autonomia política eram os patrícios, que era uma minoria na sociedade romana. Embora eles tivessem mais condições financeiras, embora eles tivessem mais poder do que os plebeus, tá? Os patrícios, eles eram uma minoria na sociedade. A maioria era plebeus. Escravizados eram aqueles que eram escravos ou por conquistas de guerra ou eram escravos por dívidas, tá? A pessoa tinha uma dívida, não conseguia quitar suas dívidas, na lei romana ela poderia ser escravizada, tá bom? E nós iremos para nossa alegria, para a tarefa, para nossa alegria, para nossa alegria. Atividade 2, página 181. Atividade 2, página 181. Vai ter ali um texto, tá? Vai ter o exercício número 1, A, B e C. Gente, não esqueçam de fazer a tarefa. Agora nós estamos tendo uma tabelinha com quem faz, com quem não faz, chamada, tudo isso muito bem rigoroso, gente. E isso vai prejudicar quem não está fazendo, tá bom? Não deixe de fazer a tarefa, não deixe de assistir às aulas do prof, tá bom, pessoal? Ó, a nossa semana com o sexto da manhã encerra aqui, com o sexto da tarde ainda nós temos uma aulinha. Então, gente, aquele beijo tremendo no coração de vocês. O prof ama vocês e o prof tá morrendo de saudades. Eu não sei se vocês notaram no meu cenário que tá mega legal, tá? Professor, ai que infantil. Eu aproveitei uma porta que eles decoraram aqui na minha casa e acabei fazendo o cenário. Eu acho que deu um fundo bem... Gente, aquele beijo no coração de vocês. Eu amo todos vocês. Fui.